Graça, misericórdia, perdão, bondade, atributos de Deus que nós amamos, que nós exaltamos, bíblicos, que a Escritura traz como sendo atributos de Deus. A misericórdia, a bondade nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós gostamos de pregar sobre isso. É bom pregar sobre isso. É aceitável, é bíblico. Nós devemos anunciar em todo mundo, falar sobre a misericórdia de Deus. Hoje eu não quero falar sobre a misericórdia, a bondade, o amor de Deus, mas eu quero falar de uma doutrina que muitas vezes não é muito pregada nas igrejas, nos púlpitos, até mesmo na internet. Você não tem muitas pregações falando sobre a ira de Deus. Salmo 7, versículo 11, 12 e 13, descreve algo sobre a ira de Deus. Vamos ler e vamos meditar um pouco nessa doutrina que muitas vezes tem sido esquecida em muitos púlpitos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura. Diz assim o nosso texto. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Sabe, Davi, perseguido aqui por Saul, né, e os seus comparsas ali, fugindo nessa perseguição, Saul já tinha decretado, feito um julgamento a respeito de Davi, que Davi era um ímpio que merecia morrer. Versículo 10, ele diz, versículo 9, ele diz, cesse a malícia dos ímpios, mas estabeleceu tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Apesar de Saul já ter dado um decreto sobre Davi, Davi tinha essa consciência. É Deus que sonda o coração dos retos. É Deus que dava a última palavra sobre Davi. Desse jeito, por isso ele diz, Deus é justo juiz. Deus ele está julgando. Os homens não podem dar um veredito sobre nós, mas o justo juiz, sim, que é o nosso Deus. Apesar de muitas vezes nós acharmos que o homem ele passa impune diante de Deus com as suas iniquidades, lembre-se, Deus é justo. Não fará justiça o juiz de toda a terra. E em um momento oportuno, virá o juízo sobre essa pessoa que pratica o mal. Após a morte, segue-se o juízo. Às vezes, o pecado de alguns homens, a condenação, o juízo, já começa aqui nessa terra. De outra sorte, na ressurreição, esse juízo, após a morte, no caso, ele será julgado. E ali, o justo juiz dará a punição pelo seu devido erro. Ele continua descrevendo que Deus, o justo juiz, ele se indigna todos os dias. Deus está irado todos os dias. A ira de Deus é manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que trocam a verdade, que sufocam a verdade pela injustiça. Essa é uma verdade bíblica indiscutível, porém pouco pregada, que Deus está irado com o pecador, que Deus está irado por causa da iniquidade. É dito, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mentira! Deus odeia o pecado e odeia também o pecador. Está indignado com o pecador. Ele vai lançar sobre ele a sua ira, né? Se ele não se converter, como diz o texto. Mas veja, Deus está irado com a humanidade. Esse é o estado da humanidade, morto nos seus delitos e pecados, porque Deus, a ira de Deus está sobre ele. Aí nós vamos estudar um pouco mais também sobre o propósito de Jesus morrer na cruz. Quem matou Jesus naquela cruz? A ira de Deus, o cálice da ira de Deus estava sobre Cristo. A ira que deveria vir sobre nós, Cristo tomou na cruz. Mas isso não tira o fato que Deus ainda está irado com a humanidade por causa do seu pecado, da sua iniquidade. E diz aqui, todos os dias, Deus sente essa indignação, essa insatisfação por causa do pecado. No versículo 12, ele diz assim, se o homem não se converter, afiar a Deus a sua espada,
já armou o arco, tem no pronto. Veja, se o homem não se converter, se ele não se arrepender, aquelas pessoas que calcam aos pés do Filho de Deus, que desprezam o Evangelho, as pessoas ouvem a palavra de Deus e elas são como tendo os ouvidos incircuncisos, como não faz diferença para ela crer ou não crer, lançar esperança em Jesus ou não, continuam no seu pecado, continuam com a sua prostituição, com a sua ira, com as suas fornicações, bebedeiras, drogas, elas continuam no pecado. Então, após ouvir a mensagem, a proclamação de Noé ali, chamando os homens ao arrependimento, anunciando o juízo, e eles zombando, a ira de Deus foi derramada sobre eles. A ira de Deus foi despejada sobre aquelas pessoas ali para eles sofrerem a punição dos seus erros. Veja, se o homem não se converter, sim, a misericórdia, a graça, a bondade, vimos o Filho de Deus cheio de graça e de verdade. Mas nós vimos também que Jesus ele tem uma pá na sua mão. E com a pá ele vai juntar a eira, a palha, e vai colocar para queimar eternamente. Não tema um homem que pode matar somente o corpo. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder de lançar tanto a alma como o corpo no inferno, no Sheol, no lago de fogo. Essa doutrina é pouco pregada. Nós não podemos pregar simplesmente a graça sem arrependimento e fé em Jesus Cristo, sem anunciar a graça, arrependimento e fé, sem anunciar para elas o destino delas se elas não se arrependerem. O destino é a condenação, a morte eterna, a ira de Deus derramada sobre ela. Então, todos nós precisamos ouvir e aprender mais sobre essa doutrina tão bíblica. Jesus disse que é melhor você entrar no céu, arrancar um dos seus olhos, do que com os 2 olhos entrares no fogo do inferno. Terrível é a condenação. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então nós vamos ver que essa teologia, esse ensino é bíblico. Diga aos seus parentes, diga aos seus vizinhos, anunciem à juventude que se elas não se arrependerem dos seus pecados, a mão de Deus, a ira de Deus cairá sobre elas. A condenação, o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra e destruiu toda aquela cidade, vai cair sobre você, pecador. Vai cair sobre você, homem, mulher, senhora, se você não se arrepender das suas iniquidades. A ira de Deus vai cair sobre essa terra e nós contemplaremos a majestade, o Senhor pisando o lagar, pisando pessoas como se pisa uvas. Nós vamos ver, nós vamos contemplar a ira de Deus. Saiba, Deus quis se revelar de forma completa. Ele se revelou através de sua misericórdia, amor, a bondade. Mas diz a Bíblia que ele quer também revelar a sua ira. Mas se Deus, querendo revelar, manifestar a sua ira, suportou com longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição, ele vai mostrar a sua ira. E o pecador, cada um de nós precisa conhecer mais sobre essa ira, que é a terrível ira do Cordeiro, sem misericórdia. Não ouvirá o clamor. As pessoas vão gritar ali, buscando misericórdia. Deus não ouvirá. A ira de Deus é sem misericórdia. Deus não ouvirá o clamor do aflito naquele dia. Deus não ouvirá o clamor do que está sofrendo. Ao contrário, Ele mesmo vai trazer terror sobre elas. É uma verdade bíblica que nós precisamos pregar, anunciar e manifestar ao mundo. Toda a Escritura. Deus vai derramar a sua ira sobre aqueles que não se converterem dos seus maus caminhos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa manhã, queremos te agradecer pela tua misericórdia, a bondade. Pai, que a tua ira, Senhor, não recaia sobre nós. Traga arrependimento sobre cada um que está ouvindo essa mensagem. Traga, Senhor, compreensão da verdade, que nós possamos beijar o Filho para que não se ire o Pai, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Somos falhos e pecadores, Pai Santo. Livra-nos, Senhor, da ira futura. Nós cremos, Pai Santo, que o Senhor é poderoso para isso, nos livrar através de Cristo, Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e assim se convertam dos seus maus caminhos e assim creiam em Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.